Agora deu. Bom dia, hoje, 8 de setembro, alunos do 9º ano A, estamos nos aproximando da prova, não é isso? Você já sabe quais são os assuntos da prova, que eu já postei lá para vocês. E esse assunto também pode ser cobrado na prova de vocês, tá beleza? Então vamos corrigir o exercício da página 164, por favor. Tenho certeza que vocês são a turma que fazem. Então vamos acompanhando, abra aí o caderno, o livro de vocês, quem está em casa. Primeira questão, vamos lá? Qual a importância de Mao Tse-tung na história da China? Qual a importância de Mao Tse-tung para a história da China? Não sei se vocês lembram, mas eu falei que Mao Tse-tung era um líder político opressor, ruim, não é verdade? E que promovia, evidentemente, relações que não ajudavam no desenvolvimento da população. Porém, ele tem a sua importância. E qual é a sua importância? Fortalecer a ideia comunista, fortalecer o Partido Comunista Chinês, fortalecer a política interna da China. Porque externamente, eu não falei que vai ter teste, aluno, falei que vai ter prova. Não vai ter prova? Teste não falei não. Então, qual é a importância? Qual é a importância? Hoje a gente vai fazer um teste com esse assunto. Quem vai fazer o teste? A gente da sala. Sim. Vai fazer um teste de história hoje. De história, né? Então, politicamente, a importância de Mao Tse-tung, foi exatamente o fortalecimento político interno da China. O fortalecimento do comunismo na China. Tanto é que Mao Tse-tung fez relações, por exemplo, com Stalin da União Soviética. Esteve envolvido diretamente na Guerra da Coreia. Já que vocês vão fazer teste, Mao Tse-tung estreitou laços com a União Soviética de Stalin e esteve diretamente envolvido na Guerra das Coreias e apoiou a Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte continua até hoje sendo comunista, opressora com o ditador Kim Jong-un. Ok? Beleza? Então, a importância é o fortalecimento geopolítico desse mundo comunista, fazendo parcerias com a ex-União Soviética e com a Coreia do Norte. Entendido até aí? Segundo, o que são as ZEE e como elas foram criadas? ZEE, minha gente, significa Zonas Econômicas Especiais e elas são áreas de concentração de indústrias. Zonas Econômicas Especiais são áreas de concentração de indústrias de fora. E elas foram criadas em que período? No período de Deng Xiaoping. Porque Deng Xiaoping foi aquele líder que fez o quê? Abertura econômica. Então, a partir do momento que eu faço uma abertura econômica, eu vendo e eu trago de fora. Então, a resposta é, são zonas econômicas especiais, são áreas de instalação de empresas do mundo inteiro, de filiais, e foram criadas. E como elas foram criadas? Com o governo de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é onde ele fez o quê? Reduziu impostos, fez atrações para que as empresas fossem para lá, tá bom? Principal mecanismo de abertura da economia da China. Tá certo, o principal mecanismo de abertura da China, tá ótimo, tá bom? Assinale a frase que apresenta informações corretas sobre o crescimento econômico chinês. Você assinale a frase, preste atenção, assinale a frase no singular. Então só tem uma correta, beleza? O que é que representa o crescimento econômico chinês? Vocês marcaram que letra aí? Letra A? Vocês que estão em casa, marcou que letra A? Que letra? Colocou A? Muitas pessoas
marcam A e marca C. O C diz assim, tem sido superior a 9,5% ao ano. Quando você diz assim, tem sido superior a 9,5% ao ano, isso é muito complexo. Por quê? Porque ele está falando o que é que representa o crescimento. Se ele crescer 9,5% por ano, tá bom? Tá. Se ele crescer 8,9%, tá bom? Tá. Se ele crescer 5%, tá bom? Tá. Se ele crescer 1%, tá bom? Tá. Tudo representa crescimento. Crescer 1%, crescer 5%, crescer 9,5% é crescimento, simboliza crescimento. Mas quando ele diz, tem sido superior a 9,5% ao ano, ele está sendo muito restrito. Porque se num determinado ano crescer 9,4%, está errado a alternativa. Por isso que é melhor falar a letra A. Apresenta taxa de crescimento ascendente. Perceba, taxa de crescimento ascendente. Ele disse qual foi a taxa? Não. Então pode ser 2, pode ser 9,5, pode ser 9,3. É crescimento. Entendeu, minha gente? Então é só para a gente poder ter uma noção. Se eu estou dizendo 9,5, acima de 9,5, significa dizer que se for 9,4, não houve crescimento? Houve de 9,4. Tá certo? Então de um ano para outro pode variar. Por isso que é melhor dizer taxa de crescimento ascendente. Porque se for 9, 9,5, não interessa, cresceu. Então a resposta aí vai ser a letra A. Quarto quesito, na China, onde se concentram a população e os centros industriais? A população chinesa se concentra onde? E as indústrias se concentram onde? Você mataram onde? Na porção litorânea, letra B de bola. Na porção litorânea, que é a área, né, que tem um maior fluxo de economia, é uma área de relevo mais atraente, é uma área, ok? Em que você tem uma condição de desenvolver maior, por ser litorâneo, tem os portos para poder exportar e importar matéria-prima e produtos, litoral, tá bom? Então, resposta, letra B de bola. Quinto, o crescimento da economia chinesa está baseado em quê? A economia da China está baseada em quê? Exportação de matéria-prima, indústria de alta tecnologia, indústria manufatureira, exportação de commodities, exportação de matéria-prima e na indústria manufatureira. Vocês marcaram o quê? Qual é a letra? É? Marcou o quê? Letra C. Vocês marcaram o quê em casa? Letra E. Letra E? Letra B. Letra B. Veja que a gente tem várias respostas diferentes, né? Porque, afinal de contas, né, a China ela é bem diversificada, né? Acaba tendo um pouquinho de tudo. Né? Acaba tendo um pouquinho de tudo. A questão aqui, a pergunta é, está baseado em quê? É como se fosse aquilo mais relevante. É claro que a China exporta matéria-prima. É claro que ela exporta matéria-prima. Mas não é a característica principal. Tá bom? É baseado em quê? Qual é a característica principal? Indústria de alta tecnologia. Tem, mas não é a característica principal. Tá bom? O que vai permear a China é a letra C, na indústria manufatureira. Ou seja, a China ela é exportadora de produtos. Se baseia na exportação de produtos. Tá certo? E a China compra muita matéria-prima. Tá certo? Ela compra muita matéria-prima também. Ela exporta matéria-prima também, mas se baseia no comércio da indústria manufatureira. Resposta, letra C. Agora, apesar de que tudo isso existe, mas o detalhe é a pergunta, é baseado em quê? Qual é o principal? Então, a resposta é letra C. Agora, todas as outras existem, tá bom? Sexto, qual foi o objetivo do governo chinês ao implantar a política do filho único? Simples. Quando você implanta uma política do filho único, você está querendo fazer o quê? O controle da natalidade. Então, o objetivo é fazer o quê? Controlar o número de nascimentos, que é controlar a fertilidade das mulheres para poder se planejar para o futuro. Essa é a resposta. A política do filho único, o objetivo é fazer o controle da natalidade. Anote aí, controle da natalidade. Explique os desafios demográficos que o governo chinês deve enfrentar nas próximas décadas. No futuro, com essa quantidade de gente todinha,
que tem na China? Quais são os desafios que o governo tem que atender? Pense comigo, um país que vem a cada ano aumentando sua população, mesmo controlando a natalidade, mas a população da China é muito grande. Nas próximas décadas, qual é o desafio que o governo tem com esse povo todinho? Desafio energético, desafio de alimento, desafio de água, porque esse povo precisa, tá certo? Então os desafios são desafios de subsistência. Então você pode colocar a sua resposta assim: desafio para fornecimento de energia, desafio para o fornecimento de comida, desafio para o fornecimento de água, para a geração de emprego, qualidade de vida, questões ambientais. Quanto mais gente, maior o impacto ambiental. São muitos desafios, minha gente. Quanto mais gente, mais difícil é. Tá bom? Então, nas próximas décadas, o desafio vai ser igual ao que é hoje. Tá certo? O desafio vai ser igual ao que é hoje. Agora, se há uma previsão de, no futuro, aumentar o número de idosos, quanto mais idoso, mais despesas com aposentadoria. Tá bom? Então, aí seria também mais um desafio. Então, o sétimo é isso. 8. Interprete a frase: a China é a fábrica do mundo. Pronto. Já reforça a resposta do quinto. A China é a fábrica do mundo. Por quê? Porque na China tem a maior quantidade de mão de obra para produzir a maior quantidade de produtos e exportar. Beleza? Então, o que é que significa dizer que a China é a fábrica do mundo? Porque lá existe um grande número de empresas, porque lá na China você tem fiscalização baixa, você tem permissão de trabalho infantil, você tem muita mão de obra, então é barato colocar uma empresa na China, é barato e você produz muito, tá certo? Então, se quiser traduzir numa respostazinha, você pode colocar: a China é a fábrica do mundo devido às facilidades e às reduções de despesas para poder produzir lá, devido a seu alto quantitativo de população. Tá bom? Repetindo: baixa burocracia, baixo custo e muita mão de obra disponível. Aí fica fácil. Tá bom? 9. O 9, minha gente, tem um texto gigante que eu não vou ler, né? É evidente que eu não vou ler. O texto vem falando, evidentemente, sobre a China, enfim, né? Sobre as relações de outros governos com a China, enfim, que lá é a rota da seda, ou seja, muitas especiarias e produtos vão e voltam dessa região, tá beleza? A pergunta é, letra A: por que os Estados Unidos estão preocupados com a ascensão da China como potência hegemônica mundial? Qual é a preocupação dos americanos? Que a China domine o mundo como primeiro país lá. Beleza. Aqui é o quê? Pode falar. Com o objetivo constitucional deles. Certo, mas só, a preocupação é só essa? Certo. Todos vocês, dentro de casa, quanto daqui, estão na mesma linha. A preocupação dos americanos é perder o posto de ser a primeira maior economia. É perder a hegemonia. Não é verdade? Só que existe uma outra preocupação. A partir do momento que a China supera os americanos economicamente, fortalece a ideia política comunista. Fortalece a ideia do comunismo. Então lembre-se que você já estudou alguma vez na vida a Guerra Fria, não foi capitalismo contra o socialismo? Socialismo opressor, o socialismo da União Soviética, de Stalin, não é? De Lenin, de Gorbachev, que hoje ainda existe em Cuba, Coreia do Norte, né? Da China, de opressão, de suprimir as liberdades do povo, né? Politicamente falando. Então, o fato da China superar os americanos é mostrar o poder do Oriente em detrimento do Ocidente. É mostrar um modelo político diferente do que a gente vê hoje. Então imagina, se a China se torna a maior economia do mundo,
E os países do mundo começam a mudar de capitalismo para socialismo feito a China. Imagina, nós não temos direito a votar. Nós não temos direito a votar. Né? Nós não temos participação política em detrimento de um país que está ganhando dinheiro economicamente. Então pense nisso. Quando um país ganha dinheiro economicamente, não significa dizer que a qualidade de vida do povo muda. Tá certo? Por quê? Porque no caso da China, o país ganha dinheiro, mas o investimento não é feito de maneira para todo mundo. Tanto é que existe muita desigualdade social na China. Existe muita gente passando fome na China. Tá certo? Porque o investimento não é para tudo e nem é para todos. Então imagina se porventura o Brasil, que já é do jeito que é, de cachorrada política, imagina que a gente ainda tem o poder de votar, de reeleger, de continuar, de mudar. Ainda é bagunça? Porque a gente tem um regime democrático. O que significa democracia? É o poder do povo, para o povo, pelo povo. É um governo que tem que existir para o nosso bem. E ainda por cima a política não é assim. Imagina um governo que fosse comunista, onde nós não podíamos votar nem participar das eleições. O governo seria para o governo, pensando no governo, para o governo. E aí, evidentemente que na China funciona hoje economicamente para o desenvolvimento do país, mas o que passou ao longo da história da China, né? De opressão, viu aí Mao Tse Tung, enfim. Então, o fato da China se tornar a maior economia do mundo, além de economicamente tirar a hegemonia dos americanos, fortalece essa ideia comunista, fortalece essa ideia oriental, e aí enfraquece cada vez mais o capitalismo no cenário internacional. Entendido? Então você pode colocar com as suas palavras, tá certo? Precisa ser exatamente desse jeito. B. Qual será... Oi. Veja. Eu tô ouvindo, não tem como ver não. Diga, tô ouvindo. Diga. No futuro, seria possível que se a China fosse assumir esse posto de primeiro, os países que são tipo o Brasil, vou dar um exemplo. O Brasil é meio que associado aos Estados Unidos, que é capitalista também, né? Que ajudou na Segunda Guerra Mundial, mandou algumas tropas para lá para ir contra a Alemanha e tal. Aí, exemplo, se a China assumisse o posto, casaca, Veja bem, é importante que a gente tenha ponderação. A pergunta do Fabiano foi o seguinte: o Brasil pode mudar de casaca no futuro e deixar de ser capitalista para ser socialista? Minha gente, o futuro é Deus pertence. E aqui na Terra tudo é possível, não é verdade? Agora, lembre-se, se a gente fizer o levantamento de quantos países nós temos no mundo, aproximadamente aí, entre territórios que estão se separando, 200 e tantos mil países, 203 países, por aí, você tem 98% capitalista. Então, apesar de economicamente a China superar os americanos, não significa dizer que todo mundo vai se tornar capitalista e vai também se desenvolver, porque a China é a China. Imagina o Paraguai, miúdo, população miúda. Se o Paraguai se tornar comunista, capitalista, por que a gente não compara o Paraguai ao Cuba, que também é? Por que Cuba e Coreia do Norte não são China? Porque a China é a China. A China tem território, tem clima, tem solo, tem relevo e tem gente. É uma condição especial. Deu para entender? A partir do momento que a China vence, é uma condição específica da China, não apenas de que o modelo socialista comunista vai funcionar para todo mundo. Entendeu? Então eu acredito que mesmo assim não irá mudar a casaca. O que vai acontecer é uma reformulação no mundo capitalista para que crie mecanismos para poder ou melhorar ou tentar combater e derrubar a China. É isso que vai acontecer. Letra B de bola, vamos lá? Qual será um dos motivos da superação do PIB estadunidense pelo PIB chinês? Por que a China vai superar os americanos? Qual é o grande motivo nisso? Exatamente a alta produção industrial. Alta produção industrial. Tá certo? Como a China tem a maior população do mundo, o maior mercado consumidor do mundo,
a maior disponibilidade de mão de obra do mundo. Então a China compra barato, a China vende barato. E no mundo capitalista, isso é a chave do sucesso. Você comprar matéria-prima barata para eu poder vender um produto mais barato. E se eu compro barato e se eu vendo barato, eu vendo mais. Eu lucro mais. Já a maioria dos países compra caro e repassa caro. E aí o comércio não tem o mesmo poder. O que é que você prefere? Comprar um lápis desse por R$6 ou comprar um lápis desse igual da China por R$1? Você vai querer um desse por R$1. Então, como esse custa R$1, você vai comprar 6 desse. Na verdade, porque já que você gasta 6 para ter um, como agora eu tenho a R$1, eu vou comprar 6 com cores diferentes. Não é verdade? Eu quero comprar um sapato. Estou na dúvida. Eu quero um preto, mas eu gostaria de um amarelo e de um laranja, porque eu comprei uma roupa que combinaria. O laranja para ir para a escola, porque a farda é laranja, um amarelo, porque eu não tenho amarelo, e o preto, que é o basiquinho. Só que o sapato custa, vamos supor, R$100. Para eu comprar os 3, dá 300, não posso. Só posso 100. Vou comprar um sapato. Mas imagina que esses mesmos 3 sapatos, os 3 custam R$100. Cada um a R$33,30 e 30 e tantos centavos. Eu te pergunto, se um agora custa R$33, você vai comprar só um? Você agora vai ter a possibilidade de realizar o seu sonho, que é comprar os 3, o laranja, o amarelo e o preto, porque os 3 custam 100. Então você consome mais, você vende mais e a China lucra. A ideia é essa. O que me faz, minha gente, só comprar uma coisa, são 2 motivos. Ou porque eu só preciso de um, ou porque eu só posso comprar um. Beleza? Por que que eu tenho um carro? Porque eu só posso ter um, mas eu preciso de 2. Agora, imagina o valor que eu estou pagando pelo meu carro. Se esse mesmo valor eu pudesse comprar 2, eu não compraria 2? Compraria 2, ué. Se pudesse comprar 3, eu compraria 3 para deixar um guardado? Fazer assim, é meu, tá ali, pronto, acabou. Né? Então, assim, existe essa ideologia. O que a gente consome, ou é porque a gente só pode consumir isso, ou porque eu só preciso disso. Mas se porventura eu pudesse consumir muito mais, mesmo sem precisar, eu consumiria? Consumiria. Por isso que a China é assim. Porque o povo compra pelo impulso do consumismo. E aí, como é barato, eu compro muito. Entendido? Então é isso. O que faz é alta quantidade de mão de obra, alta quantidade de mercado consumidor, por isso que vende muito e barato e por isso que ganha dinheiro. China. Não é o caso do Brasil. Certo, Fabiano? 10º quesito. A partir, claro, tá certo, eu vou dizer que tá errado. A partir da leitura do mapa e de seus conhecimentos, faça o que se pede. Primeiro, você tem que saber ler o mapa, e segundo, se é que você tem algum conhecimento. Não é verdade, minha gente? Tem aí, ó, um mapa, China, nível de densidade demográfica. Gente, o que é? Isso vocês têm que saber já, hein? De anos anteriores. Densidade demográfica é quantidade de gente junto. Se eu estou no lugar que tem pouca gente, baixa densidade demográfica. Se eu estou no lugar que tem uma trilha de gente, alta densidade demográfica. Então, se você vê o mapa, você vai ver a legenda, você vai ver lá em cima, a cor mais escura é alta densidade demográfica, é muita gente junta. E quando vai clareando, baixa densidade demográfica, áreas com poucas pessoas. Perceba que no mapa, a área mais escura, a segunda mais escura, a terceira mais escura, veja que é uma região aí litorânea, como a gente respondeu numa questão anterior, né? Litorânea, clima, relevo, porto, economia, gente, eu vou ficar lá, eu vou para onde? Aí vem a pergunta do ladinho, comente a distribuição da população chinesa pelo território. Qual é o comentário que eu faço? Que a distribuição, que a concentração de gente na China, ela é o quê? Irregular. Ela é desproporcional. Ela é heterogênea, porque tem lugar que tem uma alta densidade demográfica e lugar com quase ninguém. É só olhar o mapa. Beleza? Então a resposta é distribuição populacional desigual. Local que tem mais gente,
Local que não tem ninguém. Meu Deus, que chuva é essa? Essa é chuva frontal, né? Vocês vão aprender ano que vem o que é chuva frontal. Não, que é de frente é boa. Tá bom? B. O que explica... Presta atenção, letra B. O que explica os vazios demográficos? Minha gente, se alta densidade é ter muita gente, vazio demográfico é ter o quê? Quase ninguém. Na China, tem lugar aqui que não tem quase ninguém, que é o mais clarinho. A pergunta é por quê? Muitas vezes por conta de clima, falta de água, instabilidade política, relevo. Deixa eu te perguntar um negócio. Você casou, ei, lua de mel, você quer ir para Paris ou quer ir para o Polo Norte? Mas por que você não quer ir para o Polo Norte? Porque o clima lá é ruim. Você ganhou um terreno para poder plantar. Você vai escolher. Você quer um terreno numa região chinesa de fertilidade ou quer um terreno no deserto do Saara? Na China. Mas por que não quer no deserto? Porque o clima é quente e seco. Você ganhou uma passagem para fazer um estudo. Você quer ir para os Estados Unidos ou quer ir para o Afeganistão? Para os Estados Unidos. Mas por que você não quer ir para o Afeganistão? Por conta de uma instabilidade política do grupo Talibã. Então, minha gente, existem vários motivos que levam a pessoa a querer ficar, ou existem vários motivos para uma pessoa querer sair. Tá certo? Então, na China, se tem lugar aqui que não tem quase ninguém, que são os vazios demográficos, é porque não presta. Ou porque o relevo é ruim, ou o clima é ruim, ou não chove, ou não tem água. Então, existem vários motivos. E não precisa de muito não, viu? Eu vou fazer uma pergunta, vocês respondem, tá certo? Você mora numa casa em que na frente tem um esgoto a céu aberto, com mau cheiro e com ratos. Você quer ficar ou sair? Você mora numa rua que é escura, sem iluminação pública, que tem muito assalto. Você quer ficar ou sair? Você mora numa rua que na esquina tem um ponto de droga que vira e mexe, dá batida na polícia e gente morrendo. Você quer ficar ou sair? Você mora numa casa que na frente da sua casa, todo sábado, é promoção de cerveja e tocando música do Calypso. Você quer ficar ou sair? Ficar. É claro que você quer ficar, minha gente. Musa do Calypso, dia de sábado, para fazer faxina, ó. Não tem melhor. Amarra a camisa no meio do bucho, a cortina aqui, ó. Escutando. É a tua casa essa? Pois é. Isso é motivo. Então perceba que eu não preciso de motivo. Guerra, pandemia, seca, para sair não. Tá certo? O esgoto é atrás da sua casa, né? Tá bom então. Beleza? Entendido? Deixa eu continuar, minha gente. A gente só tira essa brincadeirazinha só para destoar um pouquinho. Entendido? Então, se na China tem lugar que tem muita gente, alta densidade é porque tem alguma coisa que preste. O relevo é bom, tem investimento, o porto, desenvolvimento, tudo é bom, eu quero. Em contrapartida, tem lugar na China que é uma região politicamente instável. Né? Aí eu só estou falando para vocês isso aqui, assim, clima, relevo, falta de água, para você entender. Agora, claro que essa região aqui da China, mais clarinha, é uma região politicamente instável. Você sabia que essa região aqui quer se separar da China? Aí vocês vão aprender lá na frente do ensino médio. Tem um povo aqui, porque tem várias etnias na China, tem um povo aqui chamado Xinjiang, é a região de Xinjiang. Essa região de Xinjiang não aceita o governo atual e quer se separar, ou seja, queria tornar-se um novo país aqui, esse pedacinho. Aí, politicamente lá, o governo não investe, falta emprego, falta comida, aí o povo não quer ficar lá, por isso que tem vazio demográfico, beleza? Então, política, economia, clima, solo, tudo isso pode ajudar ou atrapalhar, tá bom? Então, resposta letra B. O que é que explica? Algum tipo de limitação social, política, econômica, ambiental, enfim. 11, pergunta do Enem, ó. Vocês que vão fazer o Enem valendo, né, no terceiro ano, daqui a 3 anos, né, em 2024, já caiu uma pergunta sobre isso, tá bom? Vamos fazer? Tem aí, ó. A geografia mundial da inovação sofreu uma reviravolta que mobiliza fatores humanos, financeiros e tecnológicos. Esforço humano, com 1,15 milhão de pesquisadores, a China dispõe de um potencial equivalente a 82% da capacidade norte-americana, 79% da europeia, segundo a National Science Foundation norte-americana,
o país deve concentrar 30% de todos os pesquisadores do mundo em 2025. Todos os pesquisadores do mundo, 30% vão estar na China. Esforço financeiro. Em 2009, pela primeira vez, a China apresentou um orçamento para a pesquisa que colocou em segundo lugar no mundo, ainda bastante longe dos Estados Unidos, mas à frente do Japão. Gente, quando a gente fala em tecnologia, em dinheiro, a gente não lembra do Japão, né, tecnologicamente, a China já superou, só para você ter noção, tá? Em pouco tempo. Esforço tecnológico. Em 2011, o país se tornou o primeiro depositante mundial de patentes, graças a uma estratégia nacional que visa passar do Made in China para o Design in China. Viu aí? Então a China não quer apenas vender produtos, mas a China quer criar um produto próprio que só tem na China. Aí todo mundo vai querer. Tá certo? Porque uma coisa, é eu comprar uma caneta que é feita nos Estados Unidos e uma caneta feita na China. Não deixa de ser caneta. Eu vou comprar da China porque é mais barato. Agora imagina um tipo de produto que só existe na China e que é revolucionário. Todo mundo vai querer, né? Então todo mundo vai comprar não apenas um produto, mas uma ideia que é só chinesa. Então isso vai elevar o padrão da China, tá bom? Isso é bom para poder combater a falsificação, né? Beleza? Aí vem a pergunta. O texto apresenta um novo fator a ser considerado para refletir sobre o papel produtivo entre os países, representado pela... Vocês marcaram o quê nesse 11? Hein? A? Marcou o quê? A? A? Vocês em casa marcaram o quê? Parece que eu estou até vendo um camarada que não fez, faz assim, B. Letra A, deixa eu ver a aplicação da ciência e tecnologia no desenvolvimento produtivo que aumenta o potencial inventivo. Perfeito. Letra B, ampliação da capacidade da indústria de base. Parou. Calma. Fabiano, o texto falava de patente, de inovação. Para inovar, precisa inventar. Por isso que é a letra A. Na letra B... Gente, ô Carlos, estou falando. Calma que eu estou falando, deixa eu terminar. A letra B não pode ser, porque ele especificou, Fabiano, indústria de base. E a indústria de base, vocês têm que saber, é aquela que trabalha com mineração, com siderúrgica, tá certo? Base. Aqui a gente está falando de produtos de consumidor. Veja quando ele diz aqui no texto, Fabiano, quer sair do Made in China para o Design in China, ou seja, o produto, ao invés de ser Made in China, mas além do produto, eu quero o design, que só é na China, mas é do produto. Então, na verdade, quando a gente fala de vender produto, a gente está falando de produto, de bens de consumo. Bens de consumo são coisas que são vendidas para o consumidor. Nós somos consumidores. Então, a garrafa é um bem de consumo. Uma caneta é um bem de consumo, porque eu vou usar, eu, consumidor. Então, a China vende muito produto e a China quer vender o projeto também. Mas o projeto de quê? Da garrafa, do consumo, indústria de bens de consumo. A letra B diz indústria de base. E a indústria de base seria a China vender produtos de mineração, a China fazer siderúrgica, metalúrgica, que não é o caso do texto. Tá bom? Fechou? Deixa eu parar a gravação aqui.